Volta com o ensino religioso, tá? E vamos continuar falando dos costumes religiosos, tradições religiosas e textos sagrados, né? Nessa parte aí, nós vamos conhecer esses costumes, nós vamos buscar o significado e, principalmente, vale salientar aqui um parentezinho, que nós temos que respeitar cada tradição religiosa. Nós temos que respeitar cada religião, né? Que se elas estão por aí, se elas têm, cada um tem a sua crença. Então, as tradições religiosas da sua região, elas têm que ser respeitadas. De repente, às vezes você tem uma discussão sobre isso, né? E nem é bom ter essa discussão, é bom você ter argumentos, argumentar e respeitar o que o outro fala. E essa parte de respeito é muito importante dentro da religião. É um assunto bem polêmico, tá? E aí vem uma sarge, né? Essa sarge vem falando realmente disso, né? Que a gente tem que respeitar o que está escrito na religião do outro. Nós temos que respeitar, por exemplo, que nós sabemos que tem o islamismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o cristianismo, tá? Então a gente tem que conhecer cada um desses para a gente poder argumentar, principalmente conhecer a nossa aceitação, né? A nossa religião. A gente aceita essa religião para nós, então nós também temos que aceitar a religião do outro. E, naturalmente, nós temos que conhecer o que é o hinduísmo, né? Qual que é o país de origem, qual que é o texto sagrado. Então, na atividade, você já vai trabalhar isso aí. Nós estamos vendo aí um quadrinho, né? Esse quadrinho vai estar escrito aí os critérios que você vai acrescentar na frente do quadrinho aí, tá? Então, quais são os países de origem do hinduísmo, por exemplo? Quais são os países de origem do cristianismo? E os países de origem do islamismo. Depois o texto sagrado. Da onde que surgiu isso? O que ficou marcado? Né? Então, por exemplo, vamos citar o cristianismo. O cristianismo tem a Bíblia como texto sagrado. Já o hinduísmo não, e o islamismo não. Então você vai procurar lá no texto isso aí. As principais características. O que caracteriza, ou seja, o que diferencia o hinduísmo do cristianismo do islamismo, tá? E as curiosidades. Então, o que aparece lá de curiosidade? Ou seja, o que destaca no hinduísmo, cristianismo e islamismo, tá? E depois passando aí, nós também temos quais outras religiões você conhece, né? Então, nós vimos lá no texto essas três que a gente falou, mas tem outras. Então, você pode colocar aí e algumas características, tá? Lá no texto, às vezes, não fala sobre isso. Então, você vai lá e busca a informação via internet, ou via livros, ou até mesmo revista, tá? E acrescentando aí uma experiência, uma curiosidade, um costume ou ensinamento que estejam relacionados a modos de ser e de viver e os princípios de vida podem ser marcantes e significativos para as pessoas. Quando são significativos para uma pessoa ou para um grupo, geralmente são reproduzidos, recontados, reescritos, ressignificados por várias gerações e pode tomar proporções que vão além do que se imagina. Assim ocorreu com os fatos que geram os diferentes escritos dentro dos textos sagrados. Então aí nós vamos passando aí, nós vamos ter um texto sagrado. Depois você vai, nesse espaço aí, que está disponível para você, escrever um recado aos seus amigos sobre uma descoberta a respeito do assunto, né, do tema que a gente está discutindo aqui, do tema que a gente está propondo para você. Aí você vai mandar um recadinho. É como se fosse uma mensagem, né? Você vai fazer uma mensagem por um amigo e ele vai naturalmente ler e tirar as suas conclusões, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês, né? Nós voltamos em outra oportunidade. Muito obrigado.